Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 10 de novembro e a nossa leitura se encontra no Evangelho de João, capítulo 19 ao capítulo 21. Com a leitura de hoje, encerramos os Evangelhos. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas e hoje encerramos João. A partir de amanhã, iniciamos a leitura de um novo livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Para essa nossa devocional, amados, eu queria fazer alguns destaques que achei bem interessante na leitura de hoje. O primeiro deles é o que uma pessoa é capaz de fazer no calor das emoções e levadas pela multidão ou então levada pelo preconceito. Capítulo 19, versículo 15, diz assim: Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Gente, quando eu li essas palavras, já li várias vezes esse texto, mas nessa leitura que fiz hoje, me chamou muito a atenção essa fala da multidão. Não temos rei, senão César. Multidão levada, influenciada, principalmente pelos principais sacerdotes, por uma liderança religiosa cujo preconceito religioso fez com que eles não aceitassem Jesus como o Messias de Deus, como o Messias prometido. E no calor das emoções, no meio de todo aquele cenário que os irmãos conhecem e já leram nos outros evangelhos, e João repete aqui, que foi o cenário da crucificação de Jesus, essas emoções e esses preconceitos fizeram com que esses líderes religiosos fizessem uma declaração tão infeliz e tão triste: não temos rei, senão César. O segundo destaque que eu quero fazer é a incredulidade de Tomé. No versículo 20 ao versículo 29, temos as seguintes palavras registradas. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amados, essa incredulidade de Tomé, num certo sentido, ela está presente em cada um de nós. Quantas não são as vezes que somos incrédulos em relação ao poder de Deus, em relação ao amor de Deus, em relação aos propósitos de Deus? Quantas vezes? Fica então aqui a palavra de Jesus a nós, e para que isso venha à nossa memória quando, porventura, passarmos por momentos como este que Tomé passou, de ser incrédulo, de não acreditar. Não seja incrédulo, mas crente. Um outro destaque que eu quero fazer da leitura de hoje é sobre o propósito do Evangelho de João. Temos aqui no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, o propósito que João teve ao escrever esse Evangelho.
E ele diz assim nesses versos: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, não só João, mas os outros evangelistas também registraram e escreveram os feitos de Jesus, a vida de Jesus, para que nós pudéssemos crer que ele de fato é o ungido, o prometido, o Messias de Deus, no qual e na fé nele temos a vida eterna. Então João deixa muito claro esse propósito ao escrever o seu evangelho. E o último destaque que eu quero fazer é a tentativa de Pedro em sair pela tangente diante da vocação que Jesus estava colocando diante dele para a sua vida. Na verdade, Jesus, no diálogo que teve com Pedro, estava dizendo: Pedro, olha, eu sei e você sabe que você me negou por 3 vezes naquela noite, mas mesmo assim, Pedro, eu tenho um propósito e uma missão para a sua vida. E é interessante que depois de Jesus falar isso, no capítulo 21, versículo 20 e 22, temos a seguinte narrativa. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. No diálogo que Jesus teve com Pedro, de uma certa maneira, revelou a Pedro o que tipo de morte que ele iria passar, mas também revelou a Pedro que o desejo de Jesus para a vida dele é que ele apacentasse as ovelhas de Jesus, para que ele se tornasse um líder nesse, vou chamar de movimento, né, mas um líder do cristianismo ali nascente. E é interessante que aí Pedro olha do lado, olha para trás, e aí vê João e fala: bom, mas e quanto a ele? O que o senhor tem para ele? O que vai acontecer com ele? E amados, essa saída pela tangente de Pedro muitas vezes se faz presente na nossa vida, na vida de muitos cristãos. O Senhor tem uma missão, o Senhor tem um propósito, e temos a tendência de olhar para o lado: mas e o pastor? E o diácono? E aquela pessoa? E o fulano? E o Beltrano? Tentando, ou numa tentativa, né, de sair pela tangente, diante de um propósito, diante de um chamado, diante de uma missão que Deus tem para nós. Então é importante nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. E se cada um fizesse isso, amados, a obra do Senhor, ela seria realizada em maior intensidade, em maior quantidade, uma maior eficiência, porque quando todos cumprem o propósito e o chamado de Deus, a obra do Senhor flui de uma forma mais abrangente. Que fiquem essas lições para as nossas vidas e que muitas outras ainda
a leitura até o final do ano possa trazer nessa nossa caminhada com Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia.